e Colônias. Amanhã temos a Colônia Verde contra a Colônia Tricolor. Um choque rei de todos que a gente pode ter na temporada. Talvez o menos importante, fase de grupos do Campeonato Paulista. Né? Então, se for falar, pode ter Copa do Brasil, vai ter 2 no Brasileiro, né? Dos que podem acontecer esse ano, esse fase de grupo, pode até ter mata-mata com os 2 no Campeonato Paulista, mas dos que vão acontecer esse ano, certamente, esportivamente, é o menos importante. Entretanto, é um momento institucional do São Paulo horroroso, né? De sua história toda. É um momento esportivo do Crespo, não dos melhores, porque a paciência que acho que já tiveram com ele ano passado, você já começa a ver esse ano, dá uma esfarelada. Então, torcedores, influencers, preocupados com algumas das decisões. Antes, como a gente disse ontem, tinha a blindagem ruim, mas havia a blindagem que o problema era a presidência. Sem o presidente lá, os olhos para os outros trabalhos ficam mais aguçados. Então, é um momento... E para o São Paulo, evidentemente, cujo Campeonato Paulista, nessa hierarquia que os outros times fazem, é importante. São Paulo não ganhou o Campeonato Paulista desde 2021. Então, temos amanhã Palmeiras e Sociedade Esportiva Palmeiras contra São Paulo Futebol Clube na Arena Crefisa. Que faz o professor Crespo? Faz o que ele fez contra o Corinthians a semana passada? Vai para não perder? E foi bem. No finalzinho ele errou, mas taticamente o São Paulo foi bem. Foi para não perder, não deixou o Corinthians, tal, foi bem, saiu de lá com empate. Faz isso ou, senhor, eu sou corintiana, mas 4-2-4 não dá. Não dá. O professor Crespo tem que ter o bom senso e a humildade de entender duas coisas. Ele tem muito menos bala na agulha do que o rival dele e vai jogar contra um rival ferido na sua casa, ou pelo menos na sua casa de aluguel. Então, vai lá para jogar fechadinho, como se ele fosse... Amanhã ele tem que colocar na cabeça o seguinte: Capivariano, eu sou você até o fim do jogo. E é isso. É fechar e tentar não perder. Porque se perder, ele corre o risco de dormir na zona de rebaixamento, acumular uma derrota após perder em casa para a Portuguesa e, ainda por cima, cair diante de um grande rival. Ou seja, ele tem tudo a perder em um momento muito fragilizado do clube. E veja, a coisa do São Paulo está tão complicada e o ambiente tão tétrico que, se o São Paulo empatar contra o Palmeiras, mesmo assim ele corre o risco de cair para a zona de rebaixamento. Só que aí, pelo menos, o estrago seria um estrago mais administrável, ou seja, não perdemos da casa dos caras para um time bom e tal, né? Então, não pode perder. O São Paulo perder amanhã é uma punhalada, não só na reputação do clube, por tudo que vem acontecendo, mas principalmente no trabalho do Crespo. O técnico de futebol ele tem que entender que alguns jogos são mais importantes que o outro, mesmo que ele valha a mesma pontuação. E amanhã é um jogo muito mais especial para o São Paulo, embora o Palmeiras também não esteja num momento propriamente exuberante, né? Vamos lá, o Palmeiras tomou de 4 essa semana. Não acontecia desde nunca na história verde abeliana, porque na cabeça dele, o Palmeiras existe desde 2020. Começou um pouco antes, tipo 106 anos antes, mas ele acha que começou em 2020. Mas, Pipo, para o Verde, sinceramente, não significa nada. Ninguém ganhou essa rodada, segue lá com 9 pontos, tá praticamente classificado. O Bragantino perdeu ponto. Quem está em segundo agora? Novo Horizontino, que passou ele, que ganhou, mas dentro ali com 9 pontos também. Então, para o Verde não significa nada. Porém, quem está pior, Piperno? Tem um amigo meu que gosta de quem perdeu melhor. Quem perdeu melhor? O 4-0 que tomou o Abel ou o 3-2 que tomou o Crespo? Porque o professor Abel, que competiu e observar, analisar, interagir, 4-0 para o Novo Horizontino. Tinha sido 1-0, 1-0, 1-0, 4-0 para o Novo Horizontino. Está com saldo até negativo. Então, o professor Abel teve pichação no muro, tem torcedor que não aguenta mais as coletivas que ele faz para defender ele mesmo. Então, assim, para o Verde, eu acho que não significa nada. Eu acho que ninguém vai falar assim, nossa, o Piquerez está recuperado. Nossa, olha, o Gustavo Gomes agora vai. O ano começou para o Carlos Miguel, pegou um pênalti. Mas se o professor Abel entrar em campo e cabeça fria, chutão para frente, Piperno, aí tá ruim para ele esse ano, hein? Não, tá péssimo para ele.
A questão é, óbvio que, por exemplo, um empate seria trágico para o Abel, em função de tudo que o Palmeiras não fez nesse último jogo e das cobranças que já vem acumuladas desde o ano passado. O empate seria muito ruim para ele e, embora quase que sofrível para o São Paulo pensando em classificação, mas pelo menos daria esse alívio por não ter perdido para um rival mais forte, Mas assim, Marília, mesmo vencendo, o Abel não vai eliminar as cobranças. O Abel, mano, se o Palmeiras ganhar amanhã, vai ser aquela vitória do tipo, não fez mais que obrigação. Não, eu concordo, mas a derrota vai ser dolorida desproporcionalmente ao que vale o jogo. É isso que tá. No caso dele. Para os dois. Sim, para os dois, mas acho que no caso do Abel tem uma coisa. Porque o Palmeiras, São Paulo perder para o Palmeiras, com todo o respeito, eu vale para o Corinthians também. Nesse momento, perder fora de casa para o Palmeiras, uma derrota normal, é péssimo para o Crespo, mas não é o fim do mundo, porque quando fez lá a programação, ganhar do Palmeiras fora não é exatamente o que ele colocou como certeza, né? É um bônus aí na classificação. Mas o Abel, Piper, no ano passado não ganhou em casa do Flamengo, não ganhou no Corinthians, não ganhou não sei quem. Aí vai receber o São Paulo não ganha também, aí o professor Abel fica difícil, né? Fica, até porque é um professor Abel também cobrado nos grandes jogos. A bem da verdade. A Vanzinha tem razão. Alô, Vanzinha, manda aquelas informações do bairro. A árvore que caiu, o piper na padaria, tá faltando. É escala 6x1, Vanzinha. Não é só assistir a novela e o verde. E a vida do piper? Estou precisando saber. Mas ela tem razão, ele vai ouvir. Isso ele vai acontecer. 10 minutos de jogo, 15 minutos de jogo, o São Paulo tá jogando melhor, vai começar. Ei, Abel, come chuchu. Vai começar. Isso aí. Então, e até porque ele vai jogar. Aí que tá o negócio, né? Ele vai jogar do puxadinho do Palmeiras, que não é exatamente a casa, mas onde o Palmeiras costuma frequentar muito. Digamos que a casa de campo. Mas lá é um lugar que o torcedor não gosta muito. Né? Pois é, enfim, a tia Leila, né, bancou, enfim, a tia Leila arrumou avião, arrumou estádio reserva, ou seja, aí os caras depois vêm criticar, falar, não, porque a direção, eu falo, gente, a direção gasta 700 milhões em reforço, a direção arruma tudo que está ao alcance, é possível, e os caras não jogam bola, e o professor manda contratar o Micael. O Roberto, assiste o vídeo da Leila, o Roberto assiste o vídeo da Leila, bater pênalti é fácil, ela faz gol.